Olá, eu sou o Rafael Maffei, esse é o Direito e Sociedade. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Carlos Frederico Ramos de Jesus. O Carlos é doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, lá pela Faculdade de Direito da USP, e é professor contratado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP. Ele, na USP, coordena o Grupo de Estudos de Ética e Direito Animal, o GEDA. Ele também é membro associado do Centro de Ética Animal da Universidade de Oxford e é membro do Grupo de Estudos de Ética e Direitos dos Animais do Diversitas, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O Carlos foi consultor da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais do Conselho Federal da OAB entre 2019 e 2021 e é autor do recém-lançado livro Direitos Animais entre pessoas e coisas, o status moral jurídico dos animais. Acho que já deu para perceber que a gente vai conversar com o Carlos sobre títulos de crédito, né? Não, mentira. Vai conversar sobre direitos dos animais mesmo, tá bom? Esse é um tema que é um super desafio para o direito, porque o direito faz muito tempo que reservou para os animais um papel jurídico que é o papel de uma coisa, né? Os animais são bens, e isso parece cada vez mais anacrônico e desconectado com o nosso tempo por uma série de razões. Acho que uma primeira é uma razão afetiva, né? O nível de empatia que nós, humanos, hoje temos em relação aos animais é bastante grande e, enfim, muito diferente daquilo que a gente reserva para os bens que são coisas no sentido estrito do termo. E acho que todo mundo um pouco reconhece que tem coisas que a gente não deveria fazer com animais, mesmo quando elas sejam úteis aos humanos. Então, experimentos cosméticos hoje são um grande foco de atenção de quem milita pelos direitos dos animais. Experimentos médicos em animais, né? Há pouco tempo saiu uma notícia com ares de uma grande comemoração, e que me deixou um pouquinho incomodado, que foi o fato de um coração de um porco ter sido transplantado num humano. Cirurgiões dos Estados Unidos fizeram pela primeira vez na história um transplante de coração de porco para um ser humano. O paciente de 57 anos está agora em observação. E aquilo, enfim, o humano teve semanas de vida, morreu na sequência, o porco, obviamente, morreu instantaneamente. Esse é só um exemplo recente, há outros. A literatura de direitos animais registra, por exemplo, retirada de órgãos como fígados de animais, de primatas superiores, para serem colocados em humanos, para que os humanos tivessem dias a mais de vida e, obviamente, aquele ser sensível, inteligente, consciente, afetivo, né, que tem uma vida social, familiar, foi morto, né, a troco de um avanço milimétrico na vida de um humano específico ou até de uma área do conhecimento. A indústria da moda lida com isso há muito tempo, casacos de pele, produtos de couro que sacrificam animais para fins puramente estéticos. E acho que o grande tema, talvez, do ponto de vista do seu impacto, seja o tema da alimentação, né? Não só o consumo de carne em si, mas também a maneira que a indústria organizou a produção da carne, que faz com que vasta maioria dos produtos de origem animal que sejam consumidos no mundo sejam provenientes de práticas de cultivo que muitas vezes envolvem verdadeiras torturas a animais. Um segundo aspecto é o da responsabilidade social, a gente pode dizer, ou seja, a maneira como a relação que nós estabelecemos com o cultivo de recursos de origem animal impacta o meio ambiente e, consequentemente, toda a humanidade. Isso vale não só para o óbvio desmatamento de áreas de floresta, sobre o qual se produz pasto, mas também os próprios efeitos da produção agropecuária em termos de aumento de gases que causam o efeito estufa. E acho que um terceiro ponto que vale a pena mencionar é uma dimensão biológica. Com o avanço da genética e do conhecimento que a gente tem sobre as nossas características genômicas, a gente tem uma consciência de que a nossa semelhança com muitas espécies animais, a nossa semelhança genética, é muito, muito grande. E quando você percebe que você tem mais de 99% de correspondência genética com seres que nós tratamos no direito como coisas, fica parecendo um capricho arbitrário e tirânico que alguns de nós tenhamos esse status elevado
de seres humanos e possamos reduzir outros seres vivos que são praticamente idênticos a nós do ponto de vista genético a coisas que estão a serviço das nossas utilidades. Sobre tudo isso e porque, apesar de tudo isso, o direito continuar olhando para os animais e dizendo: vocês são apenas coisas, vocês servem aos nossos interesses, vocês são instrumentos dos nossos caprichos, do nosso progresso e da nossa vontade, que eu vou conversar com o Carlos hoje. Carlos, muito obrigado pela sua participação. É um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelo honroso convite, né? Para mim é uma grande alegria estar conversando aqui com você no Direito e Sociedade sobre um tema, né, tão importante e de tanto impacto, né, na nossa vida e que suscita tantos questionamentos éticos e jurídicos, como você já bem resumiu na introdução. Carlos, vamos começar assim com uma geral. Quando a gente fala de direitos dos animais, do que a gente está falando? Porque talvez para o jurista, para o estudante de direito, para a advogada, para o advogado, o lugar do animal no direito talvez seja muito claro, como eu disse agora, né? Faz muito tempo que a gente colocou os animais nas caixinhas das coisas. O que é o campo dos direitos dos animais e do que a gente está falando quando a gente entra nesse universo de discussão que é o do direitos dos animais? Quando a gente fala de direitos dos animais, ou direitos animais, né, como eu prefiro, a gente está falando justamente de questionar se seres sencientes, né, ou seja, capazes de sofrimento, né, que geralmente têm um sistema nervoso central complexo ou tem algo que substitua esse sistema nervoso central complexo, como no caso dos cefalópodes, mas que também os torne sencientes. A gente está se perguntando se esses seres sencientes podem efetivamente estar no rol das coisas, né? Mais especificamente dos semoventes, né? Os que têm movimento próprio, que geram o próprio movimento, ou se a senciência deles, né, é suficiente para que a gente pense num novo status, né? Em pensar nesses animais como sujeitos de direito e não mais como objetos de direito. Veja que é um questionamento muito similar, né, em determinado sentido, ao questionamento que se fez em outros momentos da história, quando se tinha, né, muitos seres humanos incluídos na categoria de objetos de direito, seres humanos escravizados incluídos na categoria de objetos de direito por algum motivo, por algum fator de diferenciação, que no caso aqui da nossa triste história foi a cor da pele. Então veio o questionamento, será que o fato de este ser humano ter uma cor da pele diferente faz com que ele deva ser objeto de direito, ou será que a gente tem uma boa razão para ignorar isso absolutamente e considerá-lo sujeito de direito, né, independentemente desse fator de descrime arbitrário, né, que é a cor da pele, no caso da escravidão brasileira. E poderia ser qualquer outro sentido, qualquer outro fator de descrime que levou as pessoas a questionarem a escravidão humana. Da mesma forma, para os animais, a grande questão que nos leva a efetivamente colocar em xeque o fator de descrime arbitrário entre humanos e animais é a senciência, né? Ou seja, se eu tenho um animal que sente dor, se eu tenho um animal que sente frio, que sente fome, que tem vínculos emocionais, né? Se eu tenho tudo isso, e se todas essas vulnerabilidades, no caso humano, geram direitos, né, de tipo de direitos de inviolabilidade, quer dizer, nós temos direito à alimentação porque nós temos fome, nós temos direito à moradia porque nós não podemos ficar sem um abrigo, né? Porque nós passamos frio, porque nós estamos sujeitos à intempérie.
Se tem tudo isso no caso humano para essas vulnerabilidades, por que vulnerabilidades semelhantes de seres sencientes também não seriam boas razões para gerarem direitos de inviolabilidade com relação a esses animais, né? Então, é esse questionamento que se faz, né? Esse questionamento que se faz. Num caso, era o questionamento do racismo quanto à escravidão humana, né? Pelo menos aqui no caso brasileiro. E quanto aos animais, é o questionamento do especismo, né? O fato de serem espécies diferentes não é, por si só, um fator moralmente apto a criar essa discriminação de se tratar os seres sencientes como objetos e nós, seres sencientes racionais, como sujeitos. Legal, Carlos. Vou pegar essa sua primeira resposta e vou tirar duas coisas dela. Primeiro, acho que vale a pena chamar a atenção para o fato que você destaca de que personalidade jurídica, ao contrário do que pode parecer, não é um atributo natural de um ser vivo sempre reconhecido na história do pensamento jurídico como tal. Houve momentos em que o status pleno de pessoa era reservado a um grupo dominante e que mesmo outros grupos dentro desse grupo dominante que tinham personalidade não tinham plena capacidade, né? Que é um outro tema ainda aí no meio. Então, você tinha possibilidades jurídicas limitadas para, por exemplo, mulheres, né? A gente continua tendo isso hoje com crianças. Crianças, embora sejam sujeitos de direito, têm capacidades jurídicas administradas, balizadas, sempre em nome do seu interesse, obviamente, mas, enfim, acho que o grande recado isso é algo estipulativo, isso é estipulado, né? E a gente tem que pensar se o critério que leva a essa estipulação é um critério que se justifica ou que não é um critério arbitrário, tirânico, caprichoso, injusto, né? Para usar, talvez, o termo de base. E acho que, nesse sentido, vale a pena a gente, inclusive, lembrar pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são o mais absoluto produto artificial da criação humana para sua conveniência, aos quais a gente reconhece e atribui personalidade. E acho que isso deixa muito claro o quanto isso é estipulativo e criado. E aqui eu fico pensando, depois do que você falou, assim, você destacou muito que, digamos assim, a pretensão para a extensão da personalidade jurídica a animais é principalmente focada em seres sencientes. Portanto, a gente não está falando, quando a gente fala de direito animal, pelo menos na sua proposta, de todo tipo de animal. Tem animais que, fico imaginando, os animais de complexidade biológica menor, digamos assim, com um sistema nervoso menos desenvolvido, não seriam sujeitos de direito nessa proposta. Não sei, por exemplo, camarões. Né? Eu lembro que quando eu li o Repensando a Vida e a Morte do Singer, que foi o primeiro livro que eu li que me colocou em contato com esse tema, que eu acho super instigante, eu era um consumidor de carne voraz. E você vai lendo o livro, você vai falando, nossa, não tem como, não dá para justificar. E eu lembro que em um momento tinha uma brecha do camarão. E eu falei, opa, então tem um caminho aqui. Estou falando assim desse jeito um pouco brincalhão, mas acho que o tema de fundo a gente é habituado e acostumado desde criança a uma forma de relacionamento com produtos de origem animal que exige um processo de consciência ética para que você supere, né? E isso tem um fundamento, e esse fundamento é a ciência. Por que razão este é o fundamento? E de que tipos de animais, então, a gente está falando? Ótimo. Aí você está questionando, né, a pergunta, uma das perguntas mais importantes aí quanto aos direitos animais, que é qual é o critério, né, para se dizer quais são os animais que vão ser sujeitos de direito, que merecem ser sujeitos de direito, que deveriam ou que devem ser sujeitos de direito, para os animais que não devem ser sujeitos de direito, né? Por que a senciência é escolhida, né? Exatamente porque é a senciência que permite dizer que aquele ente, né, é um sujeito, né?
é um respondente originário, é alguém que responde a algo, né, de maneira originária, ou seja, não responde de uma maneira decorrente de algum, meramente decorrente de algum instinto, de algum gatilho, né, e que se importa originariamente com o que lhe ocorre, né? A Christine Korsgaard vai falar que os animais sencientes têm uma relevância ética porque eles são detentores de um bem final, ou seja, o que importa para eles, né, importa em razão de eles serem sujeitos, né? Eles se importam de maneira originária com o que lhes ocorre. E por isso a senciência. Se nós formos ver em termos de espécies animais, as espécies sencientes são menos de 2% das espécies animais, né? Você tem muitos animais que não são sencientes. Todavia, os animais com os quais nós temos mais interação são justamente os animais sencientes. E os animais que são mais explorados, né, nas diversas indústrias humanas, você citou aí a moda, a alimentação, né, experimentação científica, enfim, são justamente os sencientes, né? Até porque os animais não sencientes acabam tendo, né, uma menor importância no nosso dia a dia, pelo menos para a nossa alimentação e para para as outras atividades humanas, né? Então, onde é que está essa risca, né? Onde é que está essa risca ali na biologia que separa os sencientes dos não sencientes? Não existe um consenso quanto a quais animais são sencientes e quais não são. Tem alguns casos claros, outros casos claros no sentido de que não são sencientes, e tem uma zona cinzenta, né? Vertebrados. Bom, esse é o caso mais claro. Todos os vertebrados são sencientes. Isso não tem, quanto a isso, não há a menor dúvida, né? Isso não é colocado em questão, nem mesmo com relação aos peixes, né? Os peixes foram a última fronteira aí dos vertebrados, pelo fato de eles terem um sistema de recepção de dor diferente dos demais vertebrados, né? Por muito tempo se achou que eles não eram sencientes, né? Mas isso está superado. Eles só sofrem de uma maneira diferente dos outros, mas sofrem do mesmo, enfim, também são sujeitos, também são sencientes. Cefalópodes e, como você mencionou, o camarão, artrópodes, né? Cefalópodes, dá exemplo. Acho que todo mundo que está vendo é de humanas. Meu curso de sim, biologia está há muito tempo no passado. Cefalópode, polvo, né? Polvo é um cefalópode. Lula cefalópode, né? Esses animais, a senciência deles é altamente provável, né? Altamente provável. Por que se questionou a senciência deles por muito tempo? Porque eles não têm um sistema nervoso central. Mas o sistema nervoso dos cefalópodes é todo espalhado pelo corpo sem um centro operador, mas com vários centros operadores, né? Tanto é que um tentáculo de um polvo pode ter uma ação autônoma com relação a outro tentáculo, né? Mas isso não faz com que o polvo deixe de sofrer, deixe de sentir dor, né? Então, isso já está bem no caminho de se provar que os cefalópodes são sencientes, né? E os artrópodes, que aí entra o camarão que você mencionou. Artrópodes, como camarão, como aranha, né? Barata, né? Que é o objeto aí do temor de muita gente, inclusive meu, né? Um dos principais problemas de você estudar direitos animais é que quando uma barata entra na sua casa, você começa a olhar para a barata e fala, nossa, será que eu posso matar? Será que não posso, né? Como é que eu faço para me livrar dessa barata? Dá para declarar guerra justa, né? Guerra justa abre um caminho aí, né? Exatamente. E
E quanto aos artrópodes, já tem muitos estudos falando da senciência dos artrópodes também, né? Tanto é que existem leis para, por exemplo, não se colocar lagosta artrópode também, não se colocar lagosta viva na panela para ser cozida, né? Em virtude da senciência dos artrópodes, que é algo que cada vez mais provas, né? Dos artrópodes para as outras espécies, aí realmente não se tem estudos nem provas sobre senciência, e a senciência é altamente improvável. Por quê? Porque ela é desnecessária evolutivamente para a vida dessas espécies, né? A gente pensa na bactéria, pensa na ameba, né? Por que ela seria um ser, né, do ponto de vista evolutivo, com uma consciência e capaz de responder originariamente ao que lhe ocorre, com algo parecido com o sistema nervoso? Isso energeticamente é muito caro. Esses seres vivos não têm por que serem sencientes, né? A complexidade celular deles não exige a senciência, né? A senciência não é algo banal, né, na evolução. Então, esses não vão ser sencientes de maneira nenhuma, né? Não tem, muito difícil se encontrar, eu acho muito difícil a ciência chegar na senciência da bactéria. Isso não vai acontecer, né? Não faz sentido, né, para um organismo tão pouco complexo biologicamente ser senciente. Então, Ele assim, entra, caso Carlos? claro... Oi? Abelha? Abelha, sim. Abelha entra. Entra como senciente. Como artrópode. É senciente, entra como artrópode. Inclusive, as abelhas é um caso absolutamente claro de senciência, muito antes de se estudarem os outros insetos, né? Exatamente por toda observação do comportamento social, né? Da inteligência delas para reagirem a estímulos diferentes, né? Da hierarquia que existe entre elas. Enfim, as abelhas são um caso bem claro de senciência há muito tempo, né? Então, a teoria do camarão, que pelo que eu me lembro estava lá no Repensando Vida e Morte, hoje não se sustenta mais. Não é tida como... Sim, hoje já está sob cheque, hoje já está em xeque essa teoria do camarão, porque ele é artrópode, né? Quando o Singer escreveu, quando ele começou a escrever sobre isso, só se tinha clareza da senciência dos vertebrados, né? E nada mais, né? Acho que foram estudos a partir aí da década de 00 e da década de 10 que passaram a trazer essa investigação da senciência para esses outros tipos de animais, né? Então, realmente, o camarão já tá em questão, né? Já está em questão. Carlos, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Estava pensando, né, sobre a nossa conversa antes da gente começar, e mesmo a gente reconhecendo que animais são coisas numa, né, leitura jurídica mais tradicional, isso não é incompatível com a gente reconhecer que há coisas que você não deve fazer com o animal, certo? Então, eu não posso... Abandono de animal doméstico, acho que é um exemplo bastante claro. Por que e talvez seja uma pergunta mais teórica, mas eu acho que ela é boa para revelar, assim, tudo que o direito animal tem como potência. Por que eu não posso resolver essas questões, independentemente da atribuição do status de sujeito para um animal, e tratando isso tudo apenas como deveres éticos que eu tenho como um ser humano? Nem todo dever ético que eu tenho pressupõe que o objeto daquele meu dever seja um sujeito. Por que eu não posso dizer, olha, não é que os animais têm direito? Animais não têm direito. Eu é que, como um ser humano com um aparato intelectual, moral, capaz de reconhecer deveres éticos, tenho um dever ético de agir desta maneira em relação a animais. Faz diferença? Faz bastante diferença no sentido da razão de ser desses direitos, né? Então, se a gente for pensar pelo seguinte,
Você citou o caso das crianças, né, que hoje, em virtude da pouca idade, são seres com uma capacidade de fato ainda restrita, né? A capacidade deles os atos jurídicos de alienação de direitos e de disposição de direitos, de aquisição, devem ser feitos pelos representantes. Quando se falava na criança, né, antes, né, do ECA, e se falava ainda da proteção do menor, né, se adotava uma perspectiva bastante tutelar, né? Dizer, nós tutelamos a criança exatamente pelo fato de ela não ter muito juízo, mas é importante para nós, como sociedade, tutelar a criança, né? Depois que se passou a reconhecer a criança como pleno sujeito de direito, né? E me parece que aí o grande marco disso foi a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou-se o tipo de questionamento que se fazia com relação às crianças, né? A sociedade como um todo passou a ver a proteção das crianças não como uma coisa importante para nós apenas, né? Mas importante para elas, independentemente de ser importante ou não para nós. Quer dizer, ainda que fôssemos uma sociedade de insensíveis, né, com relação às demandas das crianças, ainda assim seria uma grande injustiça se não as tratássemos como sujeitos de direito. A gente reconhece isso hoje. Pois bem, o mesmo a gente pode dizer quanto aos animais. Eu sempre dou o exemplo de um cachorro com uma pata quebrada. Se o cachorro está com uma pata quebrada e está cercado por pessoas que não têm nenhum problema com aquele cachorro ter uma pata quebrada e acham até divertido ver o cachorro com a pata quebrada mancando, né? Nós ainda assim reconheceríamos que este cachorro ter a pata quebrada e não ter um auxílio ali de quem poderia auxiliá-lo é uma injustiça para ele, independentemente de ser bom ou ruim para quem o cerca, né? Acho que essa é a diferença, que é uma diferença de fundamento, de se considerarem os animais sencientes sujeitos de direito. Porque só aí a gente consegue explicar bem e consegue fazer uma clareza conceitual quanto ao que é ser um ser que se importa originariamente com o que lhe ocorre, independentemente de que o que ocorre para esse ser é importante para terceiros ou não ser, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. E, quando a gente considera os animais sujeitos de direito, a gente se permite fazer novas perguntas, né? Por quê? Porque a gente não está mais olhando o quanto eles são importantes para nós, mas a gente passa a olhar no que é importante para eles mesmos enquanto sujeitos. É claro que só nós, seres simbólicos, racionais, podemos reconhecer deveres, né? Podemos reconhecer a existência de deveres. Os animais, né, possivelmente não podem. Mas esse reconhecimento também abrange, faz diferença que esse reconhecimento seja de que eles são titulares de direito, né, e não a humanidade que é titular do direito de cuidar bem dos animais, né? Não sei se ficou claro o exemplo e a diferença, mas eu acho essa questão fundamental. Não, está bastante claro. E agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, talvez uma pergunta um pouco advogado do diabo. Melhorou, né? Eu posso dizer, não sei se eu posso dizer isso, porque eu também não sou biólogo evolutivo, mas eu posso dizer que nós, como seres humanos, temos uma inclinação biológica e nos beneficiamos biologicamente do consumo de carne. Por exemplo, a sensação de sabor e de prazer que a carne provoca num ser humano, eu imagino que também se explique porque tem alguma coisa no meu cérebro que
quando toma contato com aquele estímulo, fala, pô, isso é muito bom. Claro que tem um apetite e um gosto alimentar que é socialmente construído. As coisas que nossos pais e nossas mães nos apresentam desde pequeno e falam, experimenta isso aqui, que delícia, isso não, isso é caca. Acho que vem por aí também, mas deve ter alguma coisinha no nosso cérebro que faz com que esse estímulo do veja aqui que delícia seja encontrado com uma gratificação, eu não sei dizer se é química, como açúcar, né? Que fala, puxa, né? Tem algo muito bom acontece dentro do meu cérebro quando isso acontece. E eu sei que existem estudos que apontam que a nossa capacidade cognitiva e cerebral, evolutivamente, foi desenvolvida também porque, em algum momento, nossos antepassados dominaram o fogo, e aprenderam a cozinhar carne e comeram carne. Isso responderia também pela evolução do nosso cérebro, talvez, ironicamente, nos levando ao ponto de desenvolver uma capacidade moral que nos permita olhar para esse consumo de carne que teria evolutivamente nos ajudado e dizer, opa, tem um problema aqui, a despeito de carne ter sido evolutivamente importante, a despeito de carne ser sensorialmente prazerosa. Como é que eu reajo à refutação do direito animal, pelo menos desse direito aumentado, né, do animal como um sujeito de direito, a essa acusação de que, olha, eu também tenho uma inclinação biológica ao consumo da carne, a carne é natural como um objeto de consumo humano, haja vista o quanto a gente conseguiu evoluir e o prazer que a gente sente ao consumi-la. E, portanto, isso também é uma espécie de um direito natural no sentido biológico do termo, né? O consumo da carne. Como é que a gente reage a isso? Essa questão, Rafael, traz para a gente dois pontos necessários aqui de serem considerados quanto ao questionamento moral relativo ao consumo hoje, né, de animais. O primeiro né, qualquer coisa que tenha acontecido no passado, né, quanto à carne e os seres humanos, todos os estudos, né, de maior quantidade de pessoas e todas as meta-análises que foram feitas no campo da nutrologia são unânimes, né, em apontar que uma alimentação sem produtos de origem animal, né, e incluindo uma alimentação apenas sem carne, mas com outros produtos de origem animal, mas uma alimentação totalmente sem produtos de origem animal, excluindo também leite e ovos, é absolutamente saudável, é uma dieta possível e saudável em qualquer fase da vida humana, desde que se faça alguma suplementação, porventura necessária, né? Que todos temos que suplementar, ainda que onívoros, né? Todos em algum momento temos que suplementar alguma coisa. A suplementação mais frequente para os vegetarianos e veganos é a vitamina B12, que é justamente a vitamina que é sintetizada quando o boi se alimenta diretamente da grama, pelas bactérias que tem na grama. Como os animais, os bois e as vacas, têm comido cada vez mais uma ração higienizada, a carne do animal só tem B12 também porque é injetado nele, né? Ou seja, não é uma coisa natural mais do animal, porque só os que comem o pasto mesmo, né? Olha só, não sabia disso. O vegetariano ou o vegano, né, ao invés de comer a carne do animal que recebeu a injeção de B12, toma ele mesmo um comprimidinho de B12 por dia, que, enfim, custa
custo aí diário é menos de R$1, mais barato que carne, né? Sobretudo nos dias de hoje. E aí, pronto, ele está com a suplementação, né, necessária para uma dieta até vegetariana estrita. Até, estou falando que até sem leite, sem ovos, mel, enfim. Então, esse é um fato que nós sabemos hoje e que nos permite agir e questionar as nossas ações moralmente hoje, né? A gente sabe que não precisa de proteína animal para ter uma dieta saudável. Inclusive, está havendo estudos até num sentido mais profundo do que esse, né? Teve um estudo já com 8.000 pessoas, que acompanhou 8.000 pessoas ao longo aí de um bom período de tempo, 15, 20 anos, não lembro bem, e separou essas pessoas de acordo com a dieta que escolheram, né? De onívoros, vegetarianos e vegetarianos estritos. E observou uma menor incidência, né, de câncer e de doenças degenerativas nos vegetarianos estritos com relação aos onívoros. Então, já se estão construindo, já se está descobrindo que talvez seja uma dieta não só saudável, mas mais saudável do que a dieta onívora, né? Esse é o primeiro ponto, quer dizer, nós temos que pensar moralmente com relação aos dados que temos hoje, né? As questões morais são históricas, então, a despeito do que pode ter acontecido no passado e do que a carne pode ter nos beneficiado no passado da humanidade, que também é algo que está sob questão, né? Eu vi recentemente um estudo que está questionando se realmente o que foi importante para o cérebro humano foi a carne ou foi outra coisa que você mencionou, que é o domínio do fogo, né? O domínio do calor, para você poder aquecer o alimento e facilitar a absorção calórica desses alimentos. Seja ele carne ou não. Seja ele carne ou não, né? E tem uma segunda questão, que é a questão do gosto, né? Como você bem mencionou, o gosto se aprende, né? O gosto se educa. É muito frequente com pessoas que param de comer carne, ouvir histórias do tipo, nossa, achei que jamais ia deixar de comer carne, mas aí depois de 4 meses sem comer carne, pus um pedaço de carne na boca e falei, nossa, o que é isso, né? Que coisa horrível, né? Aconteceu comigo quando eu me tornei vegetariano, foi quando eu comecei a estudar o tema. Eu fui cortando aos poucos as proteínas animais e depois de uns 4 meses sem comer um bife, isso faz tempo já, faz mais de 8 anos, eu pedi num restaurante ali, que era uma coisa especial que eu gostava, dei uma garfada, falei, isso aqui está estragado, né? Isso aqui realmente, hoje eles não acertaram. E aí eu pedi pro meu marido experimentar, eu falei, experimenta isso aqui, eu acho que está estragado. Ele falou, não, está ótimo, não tem nada de estragado aqui. Eu falei, bom, é o meu paladar que mudou, né? Então, os gostos também mudam, né? Gosto se educa. Então, eu acho que a partir desse questionamento moral que se faz, sabendo, é lógico, que nós não precisamos do alimento derivado dos animais para sobreviver, né? A partir desse questionamento moral também é possível mudar, né, de gosto, de deixar de gostar de um alimento e passar a gostar de outro, né? Eu acho que isso é plenamente possível. E acontece com açúcar também, né, que você mencionou. Eu acho uma coisa que eu acho horrível e as pessoas tomam muito chá adoçado, né? Não gosto, chá adoçado é uma coisa horrível, né? Café adoçado, para mim, tem gosto de açúcar, não tem gosto de café. Mas uma pessoa acostumada com açúcar não vai conseguir tomar café que não seja com açúcar, né? Então, isso é uma questão de costume, né? E eu acho que um dos gatilhos para se pensar, para se repensarem os costumes, é exatamente esse questionamento moral, né, que o direito dos animais traz. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar outra coisa, Carlos. Reconhecido o status moral do animal, qual é a implicação última disso? Os animais terão autonomia? Os animais podem ser domesticados? Eu posso, né, restringir o movimento físico de um animal, como eu restringo de um cachorro com a coleira? Eu posso ter controle populacional dos animais? Onde isso nos levaria?
Ótimo. Essa pergunta, Rafael, eu acho que é a pergunta mais fascinante de a gente pensar, porque ela tem muitas variáveis, né? A primeira, qual é a nossa relação com esses animais? Qual é a relação que esses animais têm conosco e que nós temos com eles? Acho que isso é fundamental, né? Se a gente partir do pressuposto de que todos os animais sencientes são invioláveis, que é o que eu defendo na minha tese, no meu livro, né? Ainda assim a gente não responde todas as questões, porque a gente precisa pensar a questão relacional. Dois autores que, ao meu ver, trabalham isso muito bem são o Will Kimlicka e a Sue Donaldson, no livro Zoópolis, né? Eles propõem ali uma teoria política dos direitos animais. O que eles propõem? E eu vou sintetizar o argumento deles aqui, apenas para responder a sua pergunta. Eles propõem que, com base na inviolabilidade reconhecida a todos os seres sencientes, seria um direito universal a todos os animais sencientes, haveria direitos relacionais, que são direitos derivados do vínculo diferente que nós temos com os animais. Então, por exemplo, animais domésticos, né? Quanto aos animais domésticos, dizem Kimlicka e Donaldson, quanto aos animais domésticos, a gente deve protegê-los da predação, a gente deve cuidar da saúde deles e a gente deve cuidar, sim, da reprodução deles, né? Porque nós somos responsáveis pelos seres que vão vir ao mundo em virtude desses animais, né, se reproduzirem com outros, né? Nós devemos cuidar disso e devemos incluí-los, defendem os autores, e eu concordo, né, em políticas públicas, né, que tratem desses animais e que cuidem desses animais que estão em relação estreita conosco, que são os domésticos, né? No outro extremo, os animais selvagens. O vínculo dos animais selvagens conosco é um vínculo um pouco mais distante. Nós temos um vínculo com eles, é claro. Se a gente causa um desmatamento absurdo, se a gente derruba a floresta para fazer pastagem ou para plantar soja, a gente está afetando a vida dos animais selvagens. Mas o vínculo que nós temos com eles é um pouco mais mediato, né? Ele é mediado pelas ações antrópicas que temos no ambiente. Quanto a os direitos desses animais relacionais não envolveriam, por exemplo, estar livre da predação. Por quê? Porque se nós quiséssemos colocar os animais selvagens como absolutamente livres da predação, primeiro, nós acabaríamos com a vida de outros animais selvagens que estão na cadeia trófica, né, com relação a esses outros, e acabando com esses outros animais selvagens, a gente causaria uma superpopulação das presas e essas presas morreriam de inanição, de fome, por falta de comida e de território, né? Mas aí então, o controle... não Desculpa, Carlos. predação. Desculpa. Livres de predação por outros animais, não por humanos. Sim, livre de predação por outros animais. Por outros animais. Exatamente. Que são os animais selvagens. Animais selvagens estão predando outros animais selvagens, né? Então, o direito deles à inviolabilidade não abrangeria o direito de não ser predado, porque senão isso implicaria transformar a natureza, como dizem os autores, num grande zoológico, né? E transformar a natureza num grande zoológico, enfim, não é algo que vai trazer uma vida melhor para os animais sencientes, de maneira nenhuma, né? E no meio do caminho tem os animais limítrofes, né? Que são aqueles que têm uma relação de oportunidade, de abrigo e de alimento conosco, mas que não são domesticados, né? Então, exemplo, as pombas. As pombas são animais limítrofes, não são nem selvagens, não vivem num habitat só deles, mas também não são domesticados, né? O que fazer com os animais limítrofes, né? Os autores chamam a atenção para a necessidade de não estigmatização dos animais limítrofes, ou seja, talvez a gente extermine esses animais limítrofes e os trate como pragas, né?
exatamente porque nós os vemos como objetos e não buscamos soluções mais criativas que partam da ideia de que eles são sujeitos. E aí, os autores mencionam diversas políticas públicas em outros lugares, por exemplo, né, proibir que as pessoas alimentem os pombos em qualquer lugar. Mas elege ali um prédio abandonado, que é onde se pode alimentar os pombos, né, ou uma praça, uma construção. E coloca ali junto, né, veterinários para cuidar da saúde desses animais, dá uma ração que é uma ração anticoncepcional para eles não se reproduzirem, enfim, tratá-los como sujeitos de direito. Os autores deixam claro que essa é uma questão aberta, ou seja, a partir do momento que a gente reconhece o direito universal dos animais sencientes à inviolabilidade e os diversos direitos relacionais que esses animais têm de acordo com a relação que têm conosco, é uma questão aberta sobre quais vão ser os arranjos institucionais que permitirão incluir os direitos animais nos seus diferentes contextos na nossa sociedade e no nosso direito. E eu estou pensando aqui, Carlos, que essa distinção entre os direitos de inviolabilidade e os direitos relacionais é algo com que a gente já trabalha. Toda pessoa no Brasil tem o direito de não ser torturada. Não importa se ela é brasileira nata, se ela é uma turista que está aqui de passagem fazendo uma conexão. Esse é um direito de inviolabilidade. Agora, para você, por exemplo, poder votar para presidente do Brasil, para você ter direito à aposentadoria, não basta que você seja um ser humano, você tem que ser um ser humano que integra essa comunidade política relacional, que é o Brasil, né, e preencha determinadas condições que essa comunidade impôs ao gozo desses direitos adicionais. Portanto, existe já, né, base para essa distinção entre o que é a inviolabilidade decorrente daquela, né, dignidade humana mais elementar e os outros direitos que só existem em arranjos comunitários dos quais nós façamos parte. Exatamente, Rafael, muito bem observado. Eu acho que essa solução dos autores trata de algo que a gente já faz, né, que a gente já faz entre nós, esses direitos morais mais básicos e os direitos morais dependentes de se estar em um determinado arranjo, uma determinada comunidade, como você mencionou, de ter a titularidade de algumas coisas, né, que são importantes para determinados atos, né? Os direitos têm essa dimensão política, né? E a dimensão política é uma dimensão não apenas de moralidade universal, mas de moralidade relacional, né? Claro. Então, por isso que eu gosto de Zoópolis, porque ele traz isso que nós já fazemos entre nós aqui nos seres humanos para as nossas relações com os animais. Muito bacana. Carlos, para terminar, direitos animais nos tribunais, ou uso do direito em benefício dos animais. Muito do que a gente pensa em termos de ações humanas tomadas contra a indústria animal e em defesa de direitos animais são ações que, de certa maneira, abriram mão do direito, não só abriram mão do direito, como escolheram, inclusive, confrontar o direito. Então, os famosos exemplos de ativistas que jogam tinta em casacos de pele, portanto, violando o direito de propriedade, cometendo talvez até o crime de dano, ou então de grupos que, por exemplo, invadem laboratórios nos quais há confinamento de animais. Houve um há não muito tempo aqui próximo de São Paulo. E 150 ativistas invadiram uma clínica que faz testes químicos com animais durante a madrugada em São Roque, no interior de São Paulo. Bom, os manifestantes dizem ter resgatado pelo menos 200 cães. E invadiram, né? Portanto, violaram os limites da propriedade, soltaram aqueles animais que, pelo arranjo jurídico, são propriedade do laboratório e, portanto, né, violaram também nessa dimensão da propriedade sobre os próprios animais, né? Então, é uma estratégia de reclamo de um direito animal e da superioridade moral deste reclamo
sobre o direito jurídico. Então, eu estou confrontando o direito. Eu imagino que haja também maneiras de você usar o direito a favor de uma advocacia animal, digamos assim. O que a gente tem em termos de iniciativas assim disruptivas em termos da defesa jurídica de direitos animais? Tem bastante coisa, Rafael, e tem cada vez mais, né? A primeira ação que eu diria mais disruptiva em favor de um animal singular veio aqui no Brasil, foi o habeas corpus em favor da chimpanzé suíça do Zoológico de Salvador em 2005, né? Um promotor de justiça e professor da Federal da Bahia, o Heron, e um grupo de advogados animalistas impetraram habeas corpus em favor da chimpanzé suíça, que estava vivendo de maneira não saudável numa jaula do zoológico. O juiz aceitou o HC, mas no curso do processo, antes de ser julgado, né, o HC em definitivo, né, a Suíça acabou morrendo. Mas já foi uma decisão importante porque o juiz aceitou. Falou, não, o paciente é não humano, mas o que se está dizendo aqui é que esse paciente está tendo seu direito à liberdade e à incolumidade física desrespeitado. Isso é passível de ser arguido em um habeas corpus, né? Mais recentemente, né, nós tivemos decisões no Supremo Tribunal Federal reconhecendo, né, ampliando, né, ou melhor, densificando o conteúdo constitucional da vedação de crueldade em face dos animais, que está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Né? Caso da proibição de leis estaduais que promoviam briga de galo, que permitiam briga de galo, o caso da proibição de lei estadual que permitia farra do boi, o caso da proibição de lei estadual que permitia vaquejada, tudo isso o Supremo declarou inconstitucional por violar, né, a vedação constitucional de crueldade contra os animais. Né? E mais recentemente, no final do ano passado, o Supremo julgou um caso bem importante, que foi a DPF 640, né, estabelecendo uma interpretação conforme a Constituição de um decreto de 2008 que permitia que animais apreendidos em situação de maus tratos, né, pudessem ser exterminados, né, ainda que a condição médica deles não recomendasse isso. Eles podiam ser exterminados simplesmente porque o poder público não tinha como lidar com eles. Né? Quer dizer, o animal estava lá, foi apreendido por maus tratos, tinha até como se recuperar, mas o poder público não tinha meios para cuidar dele, podia exterminar. Né? Esse era um decreto de 2008 que estava sendo interpretado nesse sentido. O Supremo declarou essa interpretação inconstitucional. Falou que não é possível exterminar animais, né? A não ser que seja o caso da eutanásia. Aí é uma outra história. Mas exterminar animais porque não é possível cuidar desses animais, né, é uma violação da cláusula constitucional de vedação de crueldade em face dos animais. Então, veja que isso está densificado, porque, na verdade, está se reconhecendo um direito desses animais à vida, né? Porque não estava em questão o extermínio doloroso dos animais. Né? O extermínio que acontecia era um extermínio indolor, né? com insensibilização. Mas, na verdade, o que o Supremo reconheceu foi que essa vedação constitucional à crueldade contra animais implica também uma defesa da vida dos animais, né? Uma não banalização da vida dos animais. E temos recentemente um caso no Paraná em que o tribunal aceitou uma ação em nome de 2 animais. Né? Eram 2 animais que viviam sob maus tratos e, uma vez resgatados pela ONG, a ONG entrou representando os animais, não entrou em nome próprio, mas entrou representando os animais, contra o antigo dono, né, o antigo tutor, reclamando danos materiais e morais. O mérito não foi julgado, mas a ação
já foi aceita quanto à capacidade processual desses dois cães, né? O Rambo e o Spike, né? É um caso do Carlos, TJ do Paraná. desculpa. Então, é uma petição inicial em que os autores são Rambo e Spike, por meio de seus representantes, imagino que é a ONG. Puxa, só que coisa interessante. Exatamente. É a ONG Sou Amigo, até peguei a minha colinha aqui. É a ONG Sou Amigo e os autores da ação são Rambo e Spike, né? O juízo de piso negou a capacidade processual, falou, não, tudo bem, o pleito é legítimo, mas não podem ser os cães, tem que ser a ONG, né, que é a tutora dos animais. Mas aí a ONG recorreu, agravou para o TJ do Paraná, e o TJ do Paraná reconheceu que a ação poderia ser aforada em nome, né, dos cães, né, eles como autores da ação. Isso foi bem recente, foi em 2021 aqui que se teve essa decisão no TJ do Paraná, né? Então, veja como eu dei alguns exemplos aqui, tem um caso do STJ também, julgado em 2018, que eu gosto muito desse caso, exatamente porque ele determinou a possibilidade, a quarta turma do STJ, determinou a possibilidade de que, quando um casal se separe, que a pessoa que saiu e que não está mais cuidando do animal tenha o direito de visitar o animal, tal como se fosse um filho em comum. E o STJ chegou à solução da posse compartilhada. Eu gosto muito desse nome, porque mostra como estamos no limiar entre o sujeito e o objeto, né? Não é nem com posse e nem guarda compartilhada, é a posse compartilhada da Kimi, né, que era a Yorkshire, que foi criada pelo casal, né, o casal se separou, desconstituiu a união estável e nada dispôs na escritura de dissolução de união estável quanto à visita da Kimi, né, se o rapaz, né, o ex-companheiro, poderia visitar a Kimi ou não. E aí ele entrou na justiça para falar, olha, mesmo não estando na escritura de dissolução de união estável, eu tenho esse direito porque é alguém que foi criado em comum por mim e pela minha ex-companheira, né? E aí chegou no STJ, o STJ decidiu que ia ter essa posse compartilhada com o direito de visita, né, nos horários determinados, e também com o direito de ambos, né, terem palavra, terem voz para decidir sobre o futuro do cãozinho, um tratamento de saúde, uma cirurgia, alguma coisa que precisasse, ambos deveriam ser ouvidos e ambos deveriam agir nesse sentido, tal como uma guarda compartilhada, né? Mas o STJ não chegou a falar guarda para não se comprometer com essa ideia do animal como sujeito de direito, né? Falou em posse compartilhada. Então, acho que essas são as decisões mais emblemáticas que a gente tem no Brasil, tanto no STF quanto no STJ, e essa decisão muito avançada do TJ do Paraná, reconhecendo a capacidade processual de dois cães. Que legal. Carlos, bacana, muito obrigado por ter topado conversar com a gente sobre isso. Fica a referência para todo mundo dos livros que você mencionou aqui, do seu próprio livro. Depois eu vou colocar aqui na descrição do episódio a referência dos casos todos que você menciona, para que quem tem interesse possa ir atrás desse material, tá bom? Obrigado, um grande abraço e boas pesquisas para você. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema tão interessante com você, e agradeço muito pelo convite aqui para a gente conversar.